Nossa! Se você me estranha, eu também o desconheço, pois parece que filosofamos em terrenos contrários. Eu, no pessimismo, e você, no otimismo. Estou certa? Agora, não se esqueça de que a mãe é minha. E se acontecesse com a sua, como reagiria? Bruna, que ainda não se desligara de toda da reminiscência, estava com os nervos à flor da pele, por isso, a discussão. Desculpe-me, querido. Tem razão. O mais importante é recebermos mamãe. O resto veremos depois. Armando solta a pasta, abraça a esposa e a leva até a sala de estar, onde poltronas bem cuidadas ornamentam o cômodo. Sentam-se e se põem a planejar como acomodar a velha senhora. Silvia, ao chegar, interroga. Mamãe vem para cá? Algum problema? Bruna é quem responde. Mais tarde, quando você voltar da aula, conversaremos, mas não é nada. Alice, que ouvira toda a conversa, pula de alegria. Oba! Vovó Leta vem para nossa casa. Vou pedir para ela fazer cocada para mim. Posso, mamãe? Bruna, mais aliviada, olha para a criança inocente e alegre e se desarma. Meneando a cabeça, concorda com a filha. Bem, diz Armando, já me desincumbi do assunto mais preocupante. Agora vamos ao nosso assunto. Foi ao ginecologista. Será que o nosso menino está a caminho? Alice interrompe a conversa dos dois. Que menino? Quem vem para cá? Meu primo. Quem? Armando tinha muito jeito com a filha, coloca sobre o joelho, afaga sua cabeleira encaracolada e fala. Filha, você não acha que está na hora de ter um maninho? Foi isso que o senhor falou? Armando mexe com a cabeça, em sinal positivo. Alice fecha a fisionomia, como se tivesse de resolver um problema de adulto. Pensa, repensa e responde. Se o papai e a mamãe não gostarem mais do meu irmãozinho do que a mim, aí eu quero. Em suspense, esperavam pela atitude da criança. Quando ela concorda, ambos a apertam e beijam, fazendo-lhe festa. Bruna olha para o marido, com carinho. Mesmo sem ter a confirmação da minha médica, posso desde já afirmar que o bebê está a caminho. Verdade? Sim. Ficam os três abraçados, em profunda expectativa. Alice, viva, começa a questionar a mãe sobre como seu irmão foi concebido. Bruna, avessa a mentiras, explica. Papai colocou uma sementinha na mamãe, a sementinha começa a crescer, e, em 9 meses, nascerá o seu maninho. Pela minha matemática, ele virá na primavera. Ah! Mamãe, eu já queria que ele viesse amanhã. Os dois riem da pressa da criança. Armando levanta-se e vai tomar banho. Bruna segue para a cozinha, a fim de preparar o lanche. Aquela noite termina com muita expectativa, de um lado, triste com a doença de Letícia e, de outro, otimista com a chegada de mais um filho em casa. Haviam-se passado 8 dias quando Dona Letícia chegou à casa dos Almeida. Traz a fisionomia apreensiva, junto com ela, muitos presentes, principalmente para a neta querida. À sua chegada, Bruno e Silvia colocam no rosto uma fisionomia de alegria, a fim de confortar a senhora, que teme pela enfermidade. Armando, que a trouxera, também a anima com assuntos triviais e agradáveis, falando da filha, da reforma da casa. A nobre senhora tudo ouve com quietude, mas contente, de certa forma, por revê-los bem e saudáveis. Entre, mamãe fala Bruna, abraçando-a com carinho. Passemos para a sala. Enquanto descansa, vou preparar um café para tomarmos com torta de maçã, que a senhora tanto aprecia.
Dona Letícia volta-se para Silvia, pega-lhe as mãos e beija-lhe a face, falando mansamente. E você, querida, como vai? E os estudos? Como lamento não ter condições de custeá-los. Sinto tanto que tenha de trabalhar para pagá-los. Mãe. Trabalhar não é o fim do mundo. Aliás, é a melhor coisa que Deus nos legou. Sermos úteis, produtivos, termos com o que nos preocupar. Trabalhar significa viver, não passarmos somente pela vida, mas usufruirmos dela plenamente. Não tenho temperamento para ser dondoca. Bruna, que vinha da cozinha, ouvindo as últimas palavras da irmã, retruca: Silvia, está, por acaso, me chamando de dondoca? Ela ri do aparente espanto da irmã. Convenhamos, disso você não tem nada, pois lava, passa, cozinha, arrumar a casa, e não é mole, não, arcar com toda essa responsabilidade. Falei assim para a mamãe não se preocupar por me ver trabalhando. Ah, não desbruna a sua mãe, isso foi a melhor coisa que aconteceu a Silvia, ainda mais que ela está fazendo algo de que gosta. Se Armando não fosse tão turrão, eu também estaria trabalhando fora, como professora, e até ajudaria na economia da casa, mas depois que perdemos Luciene e veio Alice, ele preferiu que eu ficasse em casa. Mas conte, como está João Luiz? Soubemos que ele conseguiu retirar a senhora da casa grande e colocá-la em um apartamento pequeno e confortável no centro da cidade. Ficamos muito alegres quando nos comunicou. A senhora não queria morar com nenhum de nós, para não incomodar. Está gostando? Letícia, com o calor da recepção, fica mais serena e põe-se a falar de si, das suas coisas, da família e de seu filho casado. Mais tarde, passam para a sala de refeições, sempre com muitos assuntos, colocando em dia a conversa. O quarto de Silvia foi arrumado de modo a acomodar a mãe. Ficam até tarde da noite conversando e relembrando de quando todos viviam juntos. No outro dia, Armando saiu cedinho, e a primeira coisa que fez foi marcar o médico para a sogra. Letícia acordou bem cedo e, com Bruna, foi à sala de refeições, falando baixinho de suas dúvidas e temores. Minha filha, já faz um ano que venho protelando o encontro com o médico. Até que não aguentei mais a dor e falei com seu irmão, que deu um jeito de me encaminhar ao nosso Dr. Gervásio. Ele me examinou e falou claramente que eu devia vir para a capital, a fim de fazer exames mais precisos, e deu-me o endereço de um perito nessa especialidade, conhecido dele. Mamãe, vamos deixar para nos preocuparmos quando realmente soubermos que sua doença é grave. Não vamos sofrer por antecipação. Já tive amigas com esse problema, foram tratadas e ficaram boas. Está bem assim? E alisando os cabelos grisalhos da mãe, abraça e beija com emoção. Depois que todos saírem, tenho novidades para contar. E, cochichando ao seu ouvido. Estou frequentando um centro espírita. O quê? Um centro espírita. Filha, veja lá o que está a fazer. Seu marido está pá? Pergunta também, em cochicho. Não respondeu Bruna, falando baixinho, mas Silvia sabe. Mamãe, não é nada do que dizem por aí. É nobre, bom e agradável, e as pessoas que se envolvem na casa são responsáveis e honestas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Armando, que retornara para pegar alguns papéis que havia esquecido, chega à porta do cômodo onde ambas conversam e faz um muxoxo. Segredinhos, hein? Tomara que Bruna não esteja falando mal de mim. Querida, você está fazendo queixa de mim? Do quanto eu a maltrato. Diz, gracejando. Que nada, seu bobo. Ela já sabe que você é o melhor marido do mundo, por isso consentiu no nosso casamento.
Não trocaria por nada. Elogio a esta hora. Deve estar planejando alguma coisa. As duas riem alto da desconfiança dele. E Dona Letícia abraça-o com carinho, despreocupando-o. Capítulo 21. A doença de Letícia. Dona Letícia chega do médico e traz a fisionomia tensa, a face pálida. Bruna, que fora com ela, não consegue dissimular a apreensão. Silvia, que as esperava, sente o ambiente tenso e indaga ambas. Então, como foi de médico? Bruna se adianta para responder, dando uma entonação falsa de serenidade. Vai logo dizendo que o médico apenas a examinara, mas que isso era rotina. Alice, inocente, atira-se nos braços da avó, pedindo o bombom que ela lhe prometera. Silvia, vendo a imprudência da menina, toma do colo da mãe e dá alguns objetos pessoais, como brincos e colar, para a sobrinha brincar. Dona Letícia, sentindo-se cansada, pede para se recostar no quarto, ao que Bruna logo concorda. Armando, ao chegar, sente o ambiente diferente. Bruna, colocando o dedo nos lábios, pede-lhe silêncio. E, com os olhos, indica seu quarto, para conversarem. Quando o marido entra, pergunta, aflito: o que foi? Bruna responde, em lágrimas: há suspeita de que mamãe tem um carcinoma no seio. O médico pediu exames, mamografia e biópsia. Armando, abraçando-a com carinho, conforta com palavras de otimismo. Vamos, querida, recomponha-se. O que o médico pediu deve ser rotina no seu consultório. É natural que peça exames para um diagnóstico seguro. Não vamos nos precipitar, vamos aguardar os resultados com bom ânimo. Bruna, abraçando o marido, convida-o a ir vê-la no quarto, onde havia se recolhido. Ele aceita a sugestão e para lá se dirige. Entardecia, e o sol retirava-se com seu cortejo de luzes, dando lugar à noite, com seu manto azulado. O quarto estava levemente iluminado por uma lâmpada de cabeceira. Dona Letícia, de olhos fechados, dava a entender que dormia. Quando sentiu rumores na porta, abriu os olhos e sorriu tristemente para o genro. Vendo a apreensão no sorriso dela, ele a conforta. Minha sogra, hoje tudo tem solução, não sofra antecipadamente. A ciência, graças a Deus, nos últimos anos, tem avançado extraordinariamente. Venha, levante-se, participe conosco do jantar, anime-se. Diz meu analista que o pensamento tanto cria como anula as doenças. Não vá ficar criando o que não tem. Os exames são, para os médicos, o que é para nós, contabilistas, preencher formulários. Ante a comparação, a senhora sorri mais animada, coloca os chinelos e, abraçada ao genro, dirige-se com os outros para a sala de refeições, com o semblante mais confiante. Bruna, quando vê a mãe em conversa animada com seu marido, exulta, criando coragem. Oh, mamãe, exclama. Que bom que a senhora se levantou. Venha, acabei de assar um pastelão, a seu gosto, e aproveitei o calor do forno para fazer um bolo de cenoura ensinado pela senhora. Silvia coloca a mesa, enfeita com bela toalha e guardanapos bordados. E, no centro, ornamenta com uma fruteira. Os copos transparentes parecem de cristal, e os pratos com estampas miúdas abrem-lhes o apetite. A comida quentinha é colocada à mesa com esmero, para agradar a velha senhora, que, fragilizada, via a vida se escoar de seu corpo pequeno. Janta com apetite, e a refeição é regada a suco de laranja. Depois, Bruna serve bolo. Dona Letícia procura parecer tranquila e, dessa maneira, serenar a todos. Esforça-se para alimentar-se bem, elogiando a ceia, mas,
Por mais que tentasse esconder, o temor estava em seu rosto. Assistem à televisão, e Armando, sabedor de que ela era amante da boa música, coloca um disco do seu agrado. Passadas 22 horas quando todos se recolhem. Bruna, já no quarto de dormir, conversa por um longo tempo com o marido, sobre os problemas que iriam enfrentar e para os quais teriam de se preparar. Armando tenta argumentar, a fim de que ela fosse otimista e aguardasse os resultados dos exames. Mais calma, ela acaba dormindo, o que não acontece com ele, que fica se virando e se revirando na cama, com os olhos abertos para as futuras dificuldades a serem enfrentadas. A vida havia-lhe pregado várias peças, o desencarne de Luciene, o problema com Alice, que se confundia com a identidade da irmã, sua depressão, que culminou com as sessões de análise, em suma, tanta adversidade na juventude, e agora teria de enfrentar a doença da sogra, que, esperava, não fosse drástica. Amanhece, e o sol brilha no horizonte, espalhando luz e calor sobre a terra. Os dias são mais longos, menos frios e mais agradáveis. O pequeno jardim está cheio de flores de todas as cores. Ali há roseiras, hortênsias, e as enredadeiras cobrem a murada da casa, tornando-a mais bela e fagueira. É domingo, e, apesar de não precisarem, o hábito os faz levantarem cedinho da cama, menos Dona Letícia que, por sugestão de Bruna, fica mais tempo deitada. Enquanto Armando faz a barba, com a porta do banheiro aberta, Bruna, na cozinha, coa o café cheiroso. Silvia põe à mesa, e Alice, acostumada também a se levantar cedo, brinca com seu gato de estimação. O desejo é posto na mesa, café, leite, pão, geleia, lembrando o tempo em que morava com a mãe. Isso sem faltar o suco de maracujá, muito a gosto da família. Bruna prepara um lanche e o leva ao quarto, para a mãe, pondo na bandeja um vasinho com 2 rosas rubras, para saudá-la. Mãezinha, as rosas representam a saúde, agora o lanche é para a senhora se fortalecer. Fiz tudo lembrando de quando éramos crianças e nos mimava, nos domingos, com manjares diferentes, lembra? Dona Letícia sorri para a filha, enternecida. Obrigada, querida, não precisava se incomodar. Não é incômodo nenhum, é prazer. Mas ele só vai se concretizar se a senhora comer com vontade. Vamos, sente-se. Vou colocar mais travesseiros em suas costas, para ficar mais confortável. E Bruna ajusta a mesinha da bandeja sobre as pernas da mãe, estimulando-a a se alimentar. Após atendê-la, Bruna volta à sala de refeições, onde os demais estavam terminando de se alimentar. Armando olha firme para a mulher e diz: que tal almoçarmos em um restaurante pequeno e acolhedor? Quem sabe assim distrairíamos sua mãe. Bruna sobressalta-se. Fazia tempo que isso não acontecia. Nunca sobrava dinheiro para essas extravagâncias. É possível. Não vai onerar nossas finanças. Não vai faltar, no fim do mês, para as despesas. Claro que não, responde ele sorridente. Recebi uns extras que não estavam em nosso orçamento. Logo, podemos nos dar ao luxo de cearmos fora. Merecemos, e sua mãe também. Alice, que a tudo ouvia, em silêncio, olha séria para eles e indaga: papai, mamãe, será que a vovó vai morrer? O ar leve da manhã, saturado de aromas diversificados, provenientes do jardim e adjacências, além da paisagem emoldurada de sol com os montes debruados em ouro, desaparece ante a interrogação da criança. A estupefação toma conta de todos, e uma chuva de mal-estar e gelo cai sobre eles. Um silêncio incômodo invade a sala. Alice pronunciara a palavra fatal que todos temiam pensar em articular. Com grande esforço, mas com voz débil, Bruna, vencendo o espanto, retruca: filha, filha.
que sabe deste assunto. Não pronuncie mais isso aqui, e muito menos quando sua avó estiver por perto. Está me ouvindo? Está proibida de falar. Mas, mamãe, a morte é um assunto tão certo quanto viver. Eu, por acaso, não morri e não voltei outra vez? Por que medo? Se vovó morrer, nascerá novamente, como eu. Assunto encerrado, responde Armando, incomodado com a conversa. Tá bem, fala Alice, fazendo o biquinho para chorar. A gente nem pode conversar, gente grande é complicada mesmo. Silvia, que entrava na sala, ouve a criança resmungando. Porque gente grande é complicada, querida. Nada, tia, nada. Papai e mamãe estão bravos comigo. Eu nem posso conversar com eles. E limpa as lágrimas que queimavam em molhar seus olhinhos redondos. Silvia toma nos braços, beija e faz carinhos nos seus belos cachos, alisando-os. Querida, quando você for grande, irá compreender os mais velhos. Não vou, não, exclama. E não quero crescer, vocês são muito complicados. Armando e Bruna ouvem, boquiabertos. Dando por terminado o assunto, Bruna levanta para tirar a mesa, e Armando encaminha-se para a garagem, para colocar em dia o seu velho carro. Apenas Silvia fica com Alice, consolando-a e tentando deixá-la bem. Dona Letícia, ainda deitada, triste e apreensiva, pensa consigo. Eu gostaria de morrer depois de ver Silvia amparada por um braço forte de um companheiro que lhe desse segurança e que viesse a formar sua própria família, tendo seus próprios filhos. A velha senhora ainda vivia de passado, como se Amparo fosse ter ao lado um companheiro qualquer. Naquele momento, porém, o conceito tinha mudado muito no sentido de família. Nem sempre o braço de um homem representa amparo, conforto e segurança. Muitas vezes são as mulheres que fornecem isso aos familiares, requisitadas, como estão, para o trabalho fora de casa. Às vezes, os homens estão em empregos medíocres, ou desempregados, e são os braços fortes e trabalhadores das mulheres que mantêm o sustento da família. Acabou-se o tempo do patriarcalismo, quando tudo era movido em torno da figura do homem, que decidia, amparava, comandava. Muitas vezes, ele era obedecido, temido, e alguns, até odiados pelos familiares. O domingo passou em amenidades, com todos dando carinho e atenção à doce anciã. O almoço foi todo dirigido a ela, tanto as comidas que Dona Letícia apreciava, como também a sobremesa. Desconfiada, reclama. Para que tanto exagero? Eu não mereço. Vim dar incômodo para vocês, ocupei o quarto de Silvia, e Bruna ainda tem de me levar a tiracolo pelos intermináveis exames laboratoriais, sem falar nos consultórios. Mamãe, reage Bruna, a senhora só nos dá prazer. Lamento pela sua saúde, mas é prazer tê-la conosco. E olhando para o marido. Não é Armando. Este, rápido, levanta-se. Vai até a sogra e abraça com carinho. O que é isso, minha sogra? A senhora não nos é peso, ficamos satisfeitos com sua presença aqui. Fique o tempo que for necessário. A senhora de cabelos grisalhos e de fisionomia cansada tem solidão e tristeza nos olhos lacrimejantes. Foi preterida pelo marido, trocada por uma rival, mais nova e dona do mundo, enquanto ela viveu somente para os seus. Com a separação, arcou com a responsabilidade de manter os filhos dignamente no colégio e na sociedade da cidadezinha interiorana, suportando a dor da falta de amor do marido passional, que saíra atrás de novas ilusões. Bruna e Silvia, emotivas, deixam que as lágrimas lhes molhem o rosto sincero e honesto. Se pudessem, impediriam o sofrimento daquela mulher que enfrentara o mundo com bravura e que, agora, na velhice, era vítima dessa enfermidade que sabia-se lá se era grave.
Já de volta do restaurante, Bruna ajeita a mãe na cadeira de balanço, dá a medicação na hora certa e a cobre até os pés com uma manta fina. À tarde, Dona Esmeralda vai visitá-los e conhece Dona Letícia. Ambas se entretêm com um bom papo, cujos assuntos vão do agradável ao hilário, fazendo Dona Letícia passar horas alegres. Armando vai da garagem ao pequeno jardim, ocupado em arrumar aqui e ali, com prazer, colocando em dia o que estava por fazer em casa. O crepúsculo começa a rodear a casa com sua sombra suave. Uma brisa fresca penetra pelas janelas entreabertas. O céu está um primor, o anil contrasta com penachos de nuvens brancas, enquanto o horizonte adorna-se de fagulhas douradas que enfeitam o entardecer. Dona Esmeralda despede-se de todos, com a promessa de voltar outro dia. Assim termina o domingo. É segunda-feira. A aurora tem um toque de beleza. O sol, no seu esplendor, ilumina e aquece a terra. Pássaros cantores choreiam nos galhos das árvores, enquanto borboletas coloridas pousam nos jardins em flor. Na casa dos Almeida, a bagunça é grande, todos concorrendo ao mesmo banheiro. Silvia e Armando arrumam-se para o serviço, Alice, para a escola, e Bruna, para levar Dona Letícia aos exames marcados. O carro de Armando sai lotado, e ele graceja, dizendo que dirige um mini-ônibus. Dona Letícia, corajosa, enfrenta com eles o tráfego de cidade grande, freia aqui, acelera ali, numa corrida louca contra o tempo, até cada um chegar ao seu destino. No leme do carro, firme, o timoneiro Armando, dirigindo com maestria. Nossa! Diz a mãe de Bruna, descendo do carro na frente das clínicas. Nunca pensei em enfrentar um tráfego tão nervoso e barulhento, parece uma competição nem sei de quê. Despedem-se de todos, e Bruna a conduz ao local onde estavam os laboratórios e o aparelho de mamografia. Dona Letícia passa o dia à mercê dos exames. Teve ainda de fazer pequena incisão no seio, para colher material, a fim de detectar a natureza do tumor. Bruna, que não esperava ficar tanto tempo, telefona para o marido, comunicando o inesperado da hora, como também telefona a Silvia, para que tome conta de Alice. Voltam todos ao entardecer, novamente lotando o carro de Armando. O tráfego, como sempre, está agitado e barulhento, com todos querendo chegar ao seu destino ao mesmo tempo. Armando passa na padaria Dona Nona e compra pizza e refrigerante para o lanche da noite, já que todos haviam almoçado na cidade. Alice foi a que mais curtiu o dia em comum, pois ficou o tempo inteiro fora de casa, em companhia de Silvia, na empresa de desenhos arquitetônicos em que trabalhava. Dona Letícia, silenciosa, ouvia a tagarelice da neta. Oba, diz, batendo palmas. Com a vovó aqui tudo mudou. Em vez daquele leite ruim que tenho de tomar, vou comer pizza com refrigerante. Todos riem com gosto da alegria da menina. Entrando em casa, Dona Letícia e Silvia vão para o quarto, prepararem-se para o lanche. Armando chega perto de Bruna e aperta-a contra o peito, beijando-lhe os lábios, com ternura. Logo, logo, teremos mais um bebê em casa. Com a chegada de mamãe, esqueci-me de que trago em mim mais um ser para cuidar e amar. O ginecologista, após a ecografia, disse que já estou na 9ª semana e que o bebê passa bem, mas não falemos nada à mamãe. Não quero preocupá-la. Ficará mais aflita se souber que estou grávida. Guardemos para nós o segredo. Se tudo correr bem, poderemos alardear a todos. Caso contrário, aquietemo-nos, pois temos problemas para o futuro. Queira Deus que os exames dela tenham sido bons, do contrário, provas árduas nos aguardam. Armando mais uma vez aperta a mulher entre os braços, querendo dar-lhe mais proteção. Querida, aconteça o que acontecer, eu estou aqui, não esqueça, e a amo muito, mais do que imagina. Bruna,
vendo-se motivo de carinho e amor, sente os olhos encherem-se de lágrimas ardentes. O lanche corre sem grandes novidades. A pizza é apreciada por todos, que elogiam Dona Nona. Depois passam para a sala de estar, onde Silvia serve um cafezinho, substituindo Bruna na cozinha. Os resultados dos exames demoraram mais de uma semana para ficarem prontos. Enquanto isso, Bruna aproveita para, na quinta-feira, ir à casa espírita e fazer uma consulta para a mãe. Recebe passe, assiste à palestra e espera o resultado da consulta, que vem logo. A receita vem em letra legível, água magnetizada, passes e praticar o evangelho no lar e que tivesse muita fé. Ao ler a mensagem, pensa: meu Deus, preciso preparar mamãe para receber passe e fazer o culto do evangelho, isso vai nos amparar e nos dar respaldo do mundo espiritual. Automaticamente lembra-se de tia Ângela, que havia sempre amparado em todos os momentos difíceis, e no mesmo instante sente uma doce aragem perfumada passar por ela, dando-lhe certeza de sua presença. A vida lhe foi madrasta, pensa Bruna, roubou-lhe o marido, ficou com todo o encargo da educação dos filhos, lutou com dificuldade com a separação de papai, fez bolos e frios para vender, a fim de nos manter condignamente. Agora, na terceira idade, quando podia usufruir da vida com serenidade, é surpreendida por essa doença. Balançando a cabeça para afugentar maus pensamentos, argumenta consigo mesma: ainda bem que sou espírita, senão, como iria enfrentar outra adversidade? Que digo? Nossa, já me considero espírita. E, ainda ruminando, prossegue: está aí uma coisa que sinto verdadeiramente, sou espírita. De alma e coração. Aprendi a amar essa doutrina de consolo e iluminação, que nos ensina o porquê de tudo. E mamãe, onde se encaixa no nosso drama do passado? Quem foi? Qual a sua participação na nossa existência pretérita? Não consigo encaixá-la no clã. Oscilando a cabeça de um lado para outro, segue em frente para tomar o ônibus de volta para casa, levando a água magnetizada para sua mãe. Letícia e o conhecimento espírita. Bruna, nos dias que antecediam os resultados dos exames, conversou longamente com a mãe sobre assuntos espíritas, enfocando o além-túmulo com naturalidade. Dona Letícia surpreendentemente aceitou tudo com interesse. O passo seguinte foi levá-la ao centro espírita, onde contou com o apoio de Dona Esmeralda, que levou alegria e otimismo à família nesses momentos de expectativa. Mesmo Armando, que não a via com bons olhos, recebe-a com carinho, destacando sua atenção e reconhecendo na senhora espírita a honra e gentileza, enfim, uma pessoa de bem, e passa a respeitá-la e até admirá-la pela firmeza de caráter e pela sua convicção religiosa. Até esse momento ele já tinha descoberto os livros da codificação que Bruna vinha estudando e também tomara conhecimento das visitas semanais que ela fazia à casa espírita. Antes arredio, obstinado, agora mais acessível, até já dera alguma olhada na obra O Livro dos Espíritos, como quem não queria nada, e achou os assuntos interessantes, bem organizados. O primeiro capítulo, que se referia a Deus e a sua existência, entendeu de bom senso e de especulação profunda, tendo lógica e fundamento. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No começo da semana, Armando buscou os exames e os entregou ao clínico. O médico olha-os apreensivo e, procurando palavras para não chocá-lo, diz: temos um problema, os exames deram positivo. Sua sogra possui um tumor maligno. Sugiro que se faça uma cirurgia o quanto antes, a fim de que não haja metástases. Depois, as sessões de quimioterapia evitarão que a doença se espalhe pelo organismo. Temos de correr com os exames pré-operatórios. O tempo urge. Armando, com o impacto da notícia, fica boquiaberto,
sem conseguir dizer nada. Até que, saindo daquele torpor, arrisca uma opinião. Doutor, será que tem mesmo de fazer a cirurgia? O tratamento quimioterápico não resolveria. Armando, sou de opinião da extirpação total da mama, para impedir futuros problemas. Além disso, após a operação ela será acompanhada por psicólogos, temos contrato com clínica dessa área. Quando Armando toma conhecimento do tamanho da operação, fica branco como papel, apenas Bruna lhe vem à mente. Como falar e explicar a gravidade do caso de sua mãe? E como a família iria reagir à notícia? Quanto mais pensa, mais apreensivo fica. O médico, ao vê-lo daquela forma, tenta acalmá-lo. O que estamos propondo é para aumentar o tempo de vida de sua sogra. Vamos, homem, reaja. Prepare-se para dar a notícia sem passá-la com seu nervosismo. Enquanto há vida, há solução. A medicina nasceu da necessidade de curar e aumentar a longevidade do ser. Mais animado com as palavras do médico, Armando reage diante daquilo que lhe parecia um caso sem solução. Doutor Carlos, o meu pavor é de como dar a notícia à minha mulher, que está grávida de quase 3 meses. Não haverá perigo de ela ter uma ameaça de aborto com tudo isso que o senhor me relatou? Coitada, estava tão esperançosa de que o tumor não fosse maligno. E a minha sogra, então, definhando a cada dia, com medo do resultado, até parece que pressentia que o que tinha não era bom. Armando, vou repetir pausadamente, isto não é o fim do mundo. Ao contrário, é para lhe preservar a vida que estamos usando esse procedimento. Então, em todo caso, traga amanhã no meu consultório, para conversarmos. Vou prepará-la para a cirurgia. Mas a cara que você está prenuncia desgraça. Antes de chegar a casa, dê uma volta no quarteirão, tome alguma bebida quente para relaxar, aí enfrente os problemas. Garanto que a reação delas será bem melhor que a sua. As mulheres suportam bem mais as adversidades. O médico ficou mais de 30 minutos serenando o rapaz e confirmando que tudo sairia a contento. Armando faz exatamente o que o médico recomendara e, depois de meia hora, aparentando tranquilidade, entra em casa com o paletó na mão, assobiando, dando a entender que tudo estava bem. Bruna, que conhecia o marido, estranha o excesso de descontração. Quando ele exagerava, era que alguma coisa não ia bem. Olha-o bem dentro dos olhos. O que foi, querido? Tudo bem? Como foram os exames de mamãe? Armando, disfarçando, não a encara, mas seu rosto poreja de suor. O médico nada me adiantou. Disse que espera vocês, amanhã, para conversarem. Bruna coloca a mão na boca para não gritar e sai correndo para o quarto, debulhando sem lágrimas, seguida por Armando, que não sabia despistar. Atira-se na cama e chora convulsivamente, desolada, antevendo sofrimento para a mãe, que adora. O marido, sem argumento, alisa-lhe o cabelo, sem palavras que possam acalmá-la e, silencioso, chora também, extravasando a sua dor. Querida, eu não sei bem o que é, não saberia lhe contar, mas é bom que se prepare, as notícias não são boas, posso lhe afirmar. A doença de sua mãe tem solução. Você, que vive envolvida com o espiritismo e que diz ser consolador, deve, mais do que nunca, se tornar forte e corajosa, para o que der e vier. Além disso, temos um filho em seu ventre, é preciso calma e serenidade, a fim de que ele nasça forte e sadio. Ah, exclama Bruna, com lágrimas nos olhos. Pobre mamãe! Como vai encarar essa provação? Não vamos nos precipitar, vamos ouvir, amanhã, o médico, que a conduzirá ao entendimento melhor do que nós. Alice, espevitada, entra correndo no quarto, sem bater a porta.
Quando os vê de olhos vermelhos, estaca em frente da cama, sem saber se entra ou se sai. Até que Armando, vendo o espanto dela, a chama, para tanto tem uma conversa adulta. Já sei, diz ela, com os olhos muito abertos. Vocês choram pela vovó, não é? Sim, responde ela, vovó está doente e precisa muito de nós. Você não deve incomodá-la com perguntas, com excesso de curiosidade, ela não pode saber que... E não completa a frase, chorando. Bruna, ansiosa, insiste com a filha. Alice, prometa que não vai falar nada à sua avó. Promete. A criança, com atitude de adulta, olha aos pais e fala bem baixinho. Mamãe, papai, lembram quando eu era bem pequenininha e adoeci? E mostrava com a mão o seu tamanho. Sim. Pois, como daquela vez, sonhei novamente com aquele médico de barbas brancas, e ele me disse que vinha buscar vovó para viver em um lugar muito bonito e com a mãozinha mostrava o céu, onde não existe dor nem doença, assim como fui embora, quando eu era Luciene. Bruna, já conhecendo esses sonhos premonitórios da filha, entendeu que sua mãe estava de partida. Armando, menos sensível, quis argumentar com a menina, mas Bruna colocou a mão em seus lábios. Não, querido, não diga nada. Alice tem mais compreensão dessas coisas imortais do que nós mesmos. E, voltando-se para a criança, suplicou, filhinha, não conte para ninguém o que conversamos hoje. É o nosso segredo, está bem assim? A criança entendeu a gravidade do assunto e movimentou a cabeça em sinal positivo. A preocupação e o desencanto pela vida tinham precocemente envelhecido Dona Letícia, que parecia ser mais velha do que era. Bruna, usando de muito tato, levou a banhar-se e com jeito falou-lhe da necessidade de, no outro dia de manhã, irem ao consultório médico, para entendimento mais preciso. Depois de banhada e arrumada, Bruna leva-a ao quarto e pede para ele aguardar, pois estava preparando uma sopa quentinha para ela tomar. Coloca uma bolsa quente em seus pés, afofa os travesseiros e as cobertas. Na hora em que ia se retirar, Dona Letícia pega pelo braço e pede-lhe para sentar na poltrona em frente à cama e, com tranquilidade, fala. Filha, meus pressentimentos não falham. Já sei que meu caso é grave. Ontem sonhei com Ângela, que me falou da outra vida, tal como você sabe pelos seus livros. Oh, querida! Foi um sonho lindo e ímpar. Conheci um lugar jamais visto, onde as estrelas são mais belas, e a natureza, um primor. Sentei-me em uma praça atapetada de gramíneas, bordadas por coloridas boninas. O ar, embalsamado por fragrâncias misteriosas e desconhecidas. Tudo lá me parecia bom e belo. Filha, se eu me for, viverei em outra dimensão, farei uma viagem longa, mas serei feliz, e, por nos amarmos, estaremos sempre juntas pelo pensamento, porque quem ama nunca esquece. Bruna admira-se dos conceitos criteriosos de sua mãe. Suas conversas de imortalidade haviam surtido efeito. Explicou com convicção e, ao mesmo tempo, sentia a proximidade da tia desencarnada, animando-as e preparando-as para a despedida. Bruna, amparada por Ângela, não derrama nenhuma lágrima e, para deixar o ambiente leve, caçoa da mãe. Ah, Dona Letícia, viajando sem comprar passagem, hein? E quem disse que vai nos deixar? Quando a nossa hora chegar, veremos. Por enquanto, vamos lutar, porque o objetivo da doença é nos dar força para lutar contra ela e vencê-la. Mas fico contente de saber como a senhora encara a vida hoje, isso é muito bom. Quanto a Silvia? Falou a mãe, reticente. Vai muito bem, obrigada. Quando se formar, ganhará bem mais. Dona Letícia acaba rindo, desanuviando-se da preocupação. Bruna,
com o rosto afogueado de tantas emoções, tem os olhos brilhantes e esperançosos. Vai até a cozinha e prepara um caldo revigorante, ainda sob a influência benéfica de Angela, espírito feliz. Sente-se confortado e fortalecida para os embates que a vida lhe prepara. Capítulo 22. Letícia desencarna. Tudo o que o médico havia explicado Armando repetiu para Dona Letícia, já preparada para o resultado. Após esse encontro, ela foi hospitalizada, fez a cirurgia, extirpou todo o seio e parte dos músculos do braço, já afetados pela enfermidade, porém após 30 dias da operação, não suportando, desencarnou, sob os cuidados dos filhos amorosos que a ampararam até o fim. Para o seu enterro, veio o filho, do interior, acompanhado da esposa, que prantearam seu desencarne com muita dor pela separação. Bruna, corajosa, suportou tudo, amparada pelos seus amigos espirituais, aguardando o nascimento de seu filho André, coroando assim a família com mais um membro. Enquanto uns voltam para a dimensão espiritual, outros vêm ao mundo para novas empreitadas. Persuadido pela mulher, Armando começa a frequentar a casa espírita aos sábados nas sessões públicas de passe e doutrina. Mergulha profundamente no estudo dos fundamentos do espiritismo e, com 3 anos de frequência assídua, é convidado pelo departamento doutrinário da casa a expor seus conhecimentos nas reuniões públicas. Participante ativo do clero em outras existências, não teve dificuldade para enfrentar a tribuna. Com o tempo, o departamento espiritual o conduziu às reuniões mediúnicas. No começo, teve um certo receio e um frio no estômago, que o fez recuar, ligando-o mentalmente à tortura do passado, quando, como médium natural, servira aos planos inferiores. Quando a coordenadora, em entrevista, o convidou às tarefas mediúnicas, apenas como principiante, Armando vacilou novamente. Suores frios percorreram-lhe o corpo inteiro, e um pânico desconhecido tomou conta dele, enquanto imagens difusas e confusas passavam-lhe celeremente pela mente. Meu Deus, exclamou ele, estou tendo visões, é como se o passado longínquo, que se perde na ampulheta do tempo, voltasse a me incomodar. Mas, de qualquer forma, o convite está feito. Avise-me quando se achar pronto para começar. Armando, que não havia se recomposto de todo, ficou alguns minutos refletindo sobre o convite, examinando as sensações desconhecidas que experimentara. Nesse dia Bruna havia ficado em casa, porque Alice estava gripada. Eram 21 horas quando Armando chegou, cabisbaixo e pensativo. A noite estava bordada de estrelas num céu de anil, e a lua prateada clareava os telhados das casas, convidando o ser humano a examinar a criação de Deus e a entender os arquivos de aprendizagens nas existências sucessivas. Era começo do verão, mas uma brisa agradável contrastava com o calor. Bruna, que vinha do quarto de Alice carregando uma bandeja de madeira com o lanche da menina e alguns remédios, dá com Armando, ainda silencioso e pálido. Oi. Diz, alegre. Você já chegou. Que bom. Vou preparar o seu lanche. Venha, sente-se, tire o paletó. Quero saber como foi lá no centro. Até estas alturas, Armando não tinha sequer pronunciado uma só palavra. Bruna estranhou, ele que cada dia mais se entusiasmava com o espiritismo, com o estudo e com a explanação modesta que fazia. Parando de tagarelar, ela arrisca uma pergunta. Aconteceu alguma coisa lá no centro? Chegou tão tristonho, o que foi? As coisas não saíram como planejou. Não foi a contento. Ao mesmo tempo em que fala, prepara o café, reforçado com leite, mel e queijo. Armando, que calmamente tirara o paletó e o colocara no espaldar da cadeira onde se sentara para o lanche, com o rosto entre as mãos, começa a falar. Hoje, aconteceu-me algo inusitado. E aí vai relatando minuciosamente o que se passara na entrevista.
Bruna, que saíra da cozinha, senta-se junto do marido, afaga a cabeleira farta e negra, acaricia a face bem barbeada e, olhando bem dentro dos seus olhos, diz: querido, há muito tempo tive um desprendimento que achei ser um sonho. Fui com tia Ângela a um lugar muito bonito resgatar o elo perdido num passado distante e conhecer a razão do nosso presente. Guardei-o na memória, em cenas de fogo e sangue, e sei que não foi por acaso que você, Silvia, Alice e eu nos reunimos outra vez. Querida, quando Célia me convidou para as sessões mediúnicas, dei um giro de 360 graus. Ansiedades, agonias, torpores envolveram-me por inteiro, e vultos escuros, homens de capuz apareciam da tela de minha mente, colocando-me em choque. Querido, não vou lhe relatar tudo, mas, no passado, pertencemos à igreja, tendo eu sido freira, e você, padre, forçados a tomar votos clericais por faltarem nossos pais e também para abocanharem nossa herança. Fomos muito infelizes. Ao mesmo tempo, talvez por ignorância, praticamos muito mal, traições mesmo, que não nos convém recordar, por ora. Armando, ao prestar atenção ao que Bruna relatava, teve sensação semelhante a que o tomara de surpresa no centro, torpor, suores frios, medo, muito medo. Automaticamente, desabotou a camisa, abre a janela para o pátio cimentado e põe-se a respirar a longos haustos. Bruna, em prece, suplica ajuda a tia Ângela, que, já estando no ambiente, a intui a magnetizar a água para Armando tomar. Bruna. Fala Armando, alarmado, será isso mediunidade? Meu Deus, eu não quero possuí-la. Já pensou se isso acontece lá no escritório? Vão pensar que estou louco e desequilibrado, e eu não posso adoecer. Não. Bruna, mais relaxada, olha o marido com um certo sabor de riso e o admoesta. Calma, Armando, calma. Quem disse que precisa trabalhar com a mediunidade? Por acaso eu, que mergulhei nas tarefas mediúnicas, me tornei desequilibrada ou doida? Talvez no começo da manifestação tenha tido problemas de foco para distinguir a paranormalidade e, por isso, certos desequilíbrios, mas as sessões de educação mediúnica estão aí para nos educar, ensinando-nos a comandá-las. Além do mais, querido, estou sabendo, por via intuitiva, que você não terá mediunidade ostensiva, mas vai desenvolver a inspiração, que o ajudará nas exposições públicas, e, mais tarde, você poderá utilizá-la nas sessões mediúnicas, ao falar com os espíritos desencarnados necessitados de socorro. Armando, que ouvia com atenção as palavras da mulher, fica mais tranquilo, mas acaba perdendo o apetite. O intelectual, naquela hora, estava sobrepujando o material. Sabendo com antecipação que algum dia auxiliaria entidades espirituais, Armando mergulha nos estudos preparando-se para a magna tarefa de conversar com os espíritos. Após se acostumar com a ideia de frequentar as sessões mediúnicas, amadurecendo o psiquismo na certeza de que teria de enfrentar o invisível como forma de reabilitação, cria coragem e apresenta-se ao departamento espiritual, colocando-se à disposição para o trabalho. Dona Célia, mulher de altas qualidades morais, assente com alegria a decisão dele. Nota: a mediunidade é inerente a todos os seres humanos, no entanto, algumas pessoas têm essa faculdade em maior grau, ou seja, conseguem interagir com a espiritualidade com mais facilidade. Capítulo 23. Armando e o Espiritismo. Entre as atividades materiais em busca do pão de cada dia e as atividades espirituais, alimentando-se do pão espiritual, Bruna educa-se sobremaneira na mediunidade psicofônica e de desdobramento, trazendo, com isso, informações e esclarecimentos preciosos para o entendimento de todos os que frequentam a reunião mediúnica. Armando, por sua vez, depois que aprendeu a conduzir o diálogo com os desencarnados,
por sugestão dos benfeitores, foi encaminhada ao setor de orientação a doentes do corpo e da alma, indicando, muitas vezes, além dos passes e da água magnetizada, ervas para este ou aquele mal. Com isso resgata o passado, quando a mediunidade foi usada para causar o mal. Alice, que foi sempre médium, sonha, vê, ouve os espíritos com naturalidade, fazendo estes parte de sua vida cotidiana. Conduzida, a princípio, à evangelização infantil e posteriormente à juventude da casa, só mais tarde, quando completou 16 anos de idade, foi convidada às tarefas mediúnicas, a conselho da presidente, por desabrochar, com certa intensidade, a mediunidade de efeitos físicos que a acompanhava desde outras existências. Os efeitos apresentavam-se a princípio com pequenos estalidos no seu quarto, a seguir, com movimento de objetos, a olhos vistos. Na escola, na adolescência, teve muitos aborrecimentos, quando os objetos escolares apareciam e desapareciam como que por encanto da sua classe e apareciam em outro lugar distante. Para Armando, a mediunidade de Alice e Bruna eram comprovações contundentes da imortalidade da alma e do mundo espiritual. Houve na vida da família Almeida momentos de muita dificuldade. A empresa onde Armando trabalhava, com o desencarne do dono e com a administração desastrosa do filho mais velho, acabou indo à falência. Mário, estovado e esbanjador, começou a tirar quantias e mais quantias da empresa, sem equilíbrio e bom senso. Alertado por Armando, que chefiava a contabilidade, ficou furioso, ameaçando dispensá-lo. Não se passaram 6 meses e a empresa entrou em falência. Até as reservas mínimas foram consumidas pelo rapaz, que da vida só conhecia segurança, bem-estar e fortuna. O pai, imprevidente, não o preparara para a vida. Quando lhe anunciaram a falência, o jovem arregalou os olhos, estufou o peito como se estivesse cheio de razão, tomou do chapéu de feltro e dirigiu-se à rua, para tomar ar. Armando, funcionário antigo e controlado, via com pesar a ruína do trabalho ao qual se dedicara a vida inteira. Por ser previdente, possuía algumas economias com que sustentaria a família até arranjar um novo trabalho. A essa altura, Alice fazia a faculdade de Belas Artes, sem grandes custos. Silvia, formada em arquitetura, já estava casada. Nesse dia, Armando chega cedo à casa e tenta, ao máximo possível, digerir o acontecido. Vai direto à sala onde mantém um pequeno escritório e onde guarda seus pertences e os da empresa. E lá fica por um bom tempo. Bruna, que o conhece bem, estranha e vai logo interrogando. Algum problema na empresa, querido? Você chegou tão cedo. Armando, que estava absorto, levanta os olhos para a mulher que havia escolhido para passar a vida toda e pronuncia fracamente. Querida, temos problemas. Bruna, atualmente desconhecendo essas palavras nos lábios do marido, indaga apenas com o movimento dos olhos, e ele, sentando-a no colo, costume muito comum entre eles, quando estão sozinhos, acaricia seus cabelos fartos caídos com elegância até os ombros, beija suavemente seus lábios, ainda belos, da cor de morango, passa os braços em torno do seu corpo, como a lhe dar força, e diz: tivemos problemas na empresa. Mário, o filho do senhor Maurício, muitas vezes foi por mim avisado dos excessos, por tirar, a cada fim de semana, vultosas quantias para seus divertimentos. Acabou quebrando a empresa. E, respirando fundo, resume: querida, seu Armando está desempregado. O quê? Você perdeu o emprego? Mas como isso foi acontecer, depois de tantos anos na empresa? Você até ganhou uma placa pelos serviços prestados, lembra? Fizeram uma festa em sua homenagem. E as lágrimas teimam em molhar os olhos castanhos e bonitos de Bruna. Não consigo entender como. Não era uma firma poderosa.
você não estava sempre a enaltecê-la. E as lágrimas caíam-lhe em cachoeira pela face. Calma, fala o marido, tentando tranquilizá-la. Calma. Calma. Diz Bruna, alterando a voz. Como? Você está desempregado e me pede calma. Eu nunca quis preocupá-la, diz Armando, mas eu já previa isso, por isso vinha reservando tudo o que sobrava do nosso orçamento, para futuros problemas. Hoje o caixa juntou todos os documentos e me apresentou a falência. O rapaz estava brincando de executivo, nunca passou por adversidade, achou que a fonte jamais se esgotaria. Filho único, mais criado com a babá do que com a própria mãe, as voltas com beneficência em clubes disto e clubes daquilo, deu no que deu. Hoje, quando foi por nós notificado da falência, não disse nada, ficou branco como papel, sem saber o que fazer. Tomou o chapéu e saiu desabaladamente da empresa. Sabe-se lá para onde foi. Não me deu tempo de ajudá-lo com palavras de encorajamento. Não tendo mais nada a fazer, vim para cá, a fim de, mais sereno, captar influências benéficas dos amigos espirituais. Vi esse menino crescer cheio de vontades, mas nunca supus que, na juventude, se tornasse leviano. É a colheita do que se plantou. Seu Maurício nunca se importou com outras coisas que não fossem negócios e mais negócios. Quando soube que eu era espírita, caçoou de mim, dizendo que eu virara crente e que isso não era bom para a firma, pois torna as pessoas fracas, mulas e desinteressadas da vida material. Bruna quase não ouviu o que o marido dizia, pois ele mais pensava alto do que realmente conversava. E ele continuava. Está aí o resultado, cultivou a matéria e esqueceu do espírito. André, que os vira e ouvira parte da conversa, veio de mansinho, quase temeroso, chegando com os olhos bem grandes, e falou. O que foi, mamãe? O que foi, papai? Alguma coisa com Alice? São coisas lá da firma, vá brincar, deixe as preocupações para os adultos. A criança, quando viu que o assunto não lhe interessava, voltou às suas brincadeiras. Bem, querida, a doutrina que abraçamos nos dará força e coragem para não naufragarmos no desânimo e na desesperança. Confiemos em Deus e nos benfeitores que haverão de nos auxiliar dando sugestões. Nesse mesmo instante chega Alice, com sua alegria esfuziante. Tornara-se uma bela moça de cabelos cacheados, brilhantes, irisados pela luz do sol. Usa-os curtos, a moda da época. Oi, mãe. Estou louca de sede. Tem alguma coisa na geladeira? E, enquanto fala, abre, de lá tirando um suco fresquinho de maracujá. André, que ouve a voz melodiosa da irmã, solta os brinquedos no pátio e vai correndo ao seu encontro. Oi, Deco, diz ela, abrindo os braços para retê-lo. Oi, mana. Já estava com saudades. Deco, nada de excessos, hein? Fala Alice. Você não vai pensar que vou ficar solteirona para cuidar de você. Quero casar, ter filhos e viver uma vida normal por este Brasil maravilhoso. Terra de sol e mulatas e dos contrastes climáticos ímpares. Enquanto isso, o menino de pele dourada abraça a irmã, fraternalmente. Aí, quando casar, irei morar com você, se mamãe permitir. Ah! Seu bobo, diz Alice, apertando as bochechas do menino. Por acaso pensa que se me casar vou gostar menos de você? E abraçando a bela criança, argumenta. Também você, quando for grande, bonito como é, há de encontrar alguém com quem queira dividir a vida. Tá bem. Diz o menino, amuado. Mamãe. Cheguei, fala, alto, sem saber bem onde a mãe está. Bruna sai do escritório e, a passos ligeiros,
Encaminha-se na direção da filha. Não precisa se anunciar, pelo barulho que faz já sabemos que é você, e também pela correria do André, cujo apego a você me causa ciúmes. Mamãe, mamãe. Não acredito que fale assim de coração. Bruna, que trazia a fisionomia triste, se abre num sorriso de desculpa. O que vejo? Diz Alice, na sua algazarra de menina moça. Esta aparência triste. O que foi? Não me esconda nada, porque a senhora bem sabe que os bons espíritos acabam sempre me contando. E tem mais, e enquanto fala, afaga os cabelos fartos da mãezinha querida, para tudo há solução. Vamos, comece a falar. Bruna abraça a filha. Vamos, querida, ao escritório. Seu pai mesmo irá lhe dar a notícia. Faz a moça. Papai já está aqui? Então é sério mesmo. Bruna, meneando a cabeça, concorda. Abrindo a porta do cômodo, faz a filha entrar. O pai, ainda pálido, mas sereno, recebe-a com um abraço e a beija na face. Ela sempre lhe fora preferida. Sentada no colo da mãe, que estava na poltrona, ouve, enquanto Armando relata o problema. Papai, conheço seu temperamento. O senhor não vai fraquejar, e trabalho é coisa que jamais lhe faltará, principalmente pela capacidade e responsabilidade com que o senhor encara o serviço. Quando comentava que Mário era inconsequente, logo vi que a firma iria naufragar, mas eu não quis fazê-los sofrer por antecipação. Posso trabalhar, gosto de ensinar pintura para meus colegas. A fala entusiasmada, temos os meus quadros e, se os expuser, garanto que vai dar uma boa nota, e, além do mais, o sótão está abarrotado com eles. Assim, teremos mais espaço na casa. Que tal, mamãe? Pare, Alice, pare, diz Armando, levantando-se, bravo. Só porque perdi o emprego, você não vai dirigir a nossa vida. Atente, querida. Não estou inválido, lembre-se, apenas perdi o emprego. Tá legal, paizinho, eu só queria ajudar e mostrar a vocês que há muitas opções na vida. Por acaso, ela não é de perdas e ganhos? Filha, deixe-me falar. Tenho algumas economias, que não são poucas, e penso em estabelecer meu próprio negócio. Finalmente, com isso, vou realizar o meu sonho de administrar uma coisa que me pertença. E aí, o que acham? Legal, papai, tá aí uma coisa que veio a calhar, mal de uns, bem de outros. Não diga isso, minha filha, não podemos tripudiar em cima das desgraças alheias. Oh! Mamãe! Não estou falando por mal. Mas que é verdade. Ah, isso é. Querida, diz Armando à filha, quanto a expor seus quadros, pensando bem. Até que não é má ideia, concordamos. Lembra que Silvia muito deseja patrociná-la. É mesmo. Vou logo telefonar para ela, que vai adorar. Filha, correm os pais atrás dela, tenha cuidado ao falar. Veja se não diz, de chofre, que perdi o emprego, diz Armando. Que nada, papai. Vou fazer a suspense, vou mandá-la vir aqui para combinar a vernissage. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A vivacidade da moça levanta o ânimo dos pais, que, entusiasmados e cheios de ideias, sentam-se à mesa para planejar a nova vida. Silvia, cutucada pela sobrinha que ajudará a criar, deixa os filhos com o marido, pega seu carro e zarpa para a casa da irmã, coloca uma echarpe na cabeça, abre o teto solar do carro e deixa que o vento a acaricie. O crepúsculo está matizado de cores no céu de anil, e o sol, no horizonte, saúda o dia que se despede. Se inscreva. Se já o fez, verifique se você ainda está inscrito no canal.
pois às vezes a plataforma retira a inscrição. Ative o sininho em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 24. Uma nova etapa. À porta da vivenda, Andréa espera com seu cachorro fila de estimação. Silvia estaciona o carro junto à calçada e, de calça jeans e camiseta branca, salta, ligeira. Abre o portãozinho que separa a casa do jardim, toca na cabeça de André e, fazendo uma carícia, cumprimenta-o. Oi, Deco, como vai? E este cão de pelo lustroso, tudo bem? E o pessoal? Estão na sala esperando por você. Tia, tá um alvoroço, parece que papai perdeu o emprego. Nossa, diz Silvia aflita. Alice vai ao seu encontro e abre a porta. Oi, querida, já sei do acontecido. Armando perdeu o emprego. E a sobrinha, boquiaberta. Como sabe? Quem lhe falou? André, claro, estava na frente da casa com o cão dele. Bruna, que preparava um cafezinho para esperá-la, de mãos no avental, corre para receber a irmã. Armando estava sentado ficou. Trazia a fisionomia serena e até sorriu com a peça que André havia pregado neles, na sua infantilidade. Olá, cunhada. Fiz tanta recomendação a Alice para que não lhe adiantasse nada pelo telefone sobre a minha situação, e André, que parecia não ter prestado atenção em nada, antecipou a nossa conversa. Vamos fala Silvia, aflita, contem-me como foi isso. Mas, pelo visto, ninguém se abalou, estão calmos e até bem dispostos. Calma, cunhadinha. É que a primeira impressão já superamos. Bruna já chorou bastante, mas foi com a chegada de Alice que tudo melhorou, e até fizemos planos, espero que você também se entusiasme. E aí expõe o que haviam combinado. Desculpem-me, mas atribuo essa boa disposição de esperança e encorajamento ao fato de estarmos sob influência do Espiritismo, que nos ensina a não desanimar. Afinal, a vida é feita de experiências e aprendizados, fala Silvia. Vou colocar minha cabeça a funcionar e, com Márcio, faremos contatos. Não podemos perder tempo. Amanhã mesmo pedirei à minha secretária para fazer contato com as imobiliárias, para você montar o seu escritório, Armando. E eu serei sua primeira cliente, levarei nossa contabilidade ao seu escritório e, pensando bem, assim, por alto, acho que já tenho umas 8 pessoas na mira, para você prestar serviços contábeis, entre nossos amigos e colegas da área de arquitetura. E virando-se para Alice, sua fisionomia se ilumina. E quanto a você, querida, estou exultante, afinal vou ter o prazer de montar uma mostra com os seus quadros na galeria, e teremos uma noite inesquecível. Convocaremos a imprensa escrita, falada e televisionada para dar cobertura à sua primeira exposição. Ai, tia, assim me assusta. Será que verdadeiramente tenho talento? E se a exposição for um fracasso? O quê? Exclama Silvia, olha só de quem vem a hesitação. Justamente de quem sempre tem, na ponta da língua, uma solução. Ah, eu sei que não vai ser um fracasso, mas, se for, partiremos para outra. Não é você que diz que em cima de fracasso tiramos lição para melhorar cada vez mais. Certo, tia. Você me convenceu, mas tenho de dar alguns retoques aqui e ali e escolher os melhores. Se der certo, diz Alice, rindo muito, estou feita na vida. E, empinando a cabeça. Viverei das minhas obras, fala, caçoando. Dizendo isso, levanta o queixo, arrebita o nariz e ri de si mesma. E todos riem também, estimulados de esperança. Após o cafezinho, Silvia despede-se e retorna ao lar. Márcio ardia de curiosidade enquanto esperava pela mulher,
com os filhos ainda crianças. Capítulo 25. Mudanças. Os dias que se seguem são de procura, planos e muita agitação. Mas, a hora marcada, lá estão eles, dando prosseguimento às tarefas na casa espírita. Alice, na tribuna jovem, Armando na exposição doutrinária, e Bruna na fluidoterapia e na psicofonia. Foram mais de 6 meses de muitos suores, tenacidade, lutas e dedicação. A vernissagem de Alice foi um sucesso, já predito por Silvia. As críticas da imprensa só foram de elogios, os quadros foram todos vendidos, e muitas encomendas foram feitas. Alice pegou todo o lucro e o colocou nas mãos do pai, para que ele usasse como bem desejasse. Ela estava feliz com o que tinha. Além disso, estava amando, com os pés no chão e o espírito nos sonhos. Armando, vendo o desprendimento da filha, sentiu os olhos marejarem, seguido por Bruna, que também chorou. Papai, o que é isso? Se eu fosse colocar no papel todo o gasto que o senhor teve comigo, teria de fazer um empréstimo no banco, até financiamento. Vamos lá, deixe de orgulho bobo, invista no seu escritório. Com isso, pode contratar mais gente, proporcionando emprego, e a sua empresa irá crescer. Além do mais, estou amando e é pra valer, acho que encontrei minha cara à metade. Lembra que eu nunca me acertava com os namoricos, que achava até que ia ficar pra titia. Pois, anime-se, acho que não vou mais, não. A doce Alice tinha uma maneira especial para tratar os problemas sem pieguice ou sentimentalismo. Era franca, leal e verdadeira. Amava os pais e tinha por eles um profundo afeto, já cimentado em eras antigas. Teve, em sua adolescência, momentos de melancolia, saudades da colônia de onde provinha e de Fausto, seu eterno amor, mas soube, com os pais, vencer mais essa etapa. Fausto lhe dizia muitas vezes, nos seus encontros estelares: mandarei alguém para tomar conta do seu coração enquanto você permanecer na terra. Não a quero sozinha e solitária. Quem sabe, se Deus permitir, me embalará no colo, como filho. Armando vence mais uma vez na vida, seu escritório de contabilidade torna-se referência. Alice casa, e André encontrou um grande amigo no marido dela. Todos integrados na família, cada um com tarefas bem delineadas, seguindo o curso da vida. Bruna, amando a tarefa que desenvolve na evangelização, auxilia no grupo de crianças na faixa dos 6 anos, considerado como o ciclo do jardim. Apesar de ter outras atribuições e responsabilidades, entrega-se plenamente aos labores oferecidos. Desenvolve a mediunidade psicofônica, participa de desdobramento, com possibilidades positivas, alcançando excelentes resultados. Alice, que nascerá com sensibilidade bem desenvolvida, encaixa-se plenamente nas tarefas mediúnicas. Silvia se engaja com a família, na mesma casa espírita, respeitando-a e amando-a. Márcio, seu marido, participa da fundação de um departamento de assistência, e criam, por sugestão de Armando, à época na presidência, um lar para idosos. Adquiriram, da prefeitura local, uma área de grande extensão e construíram a casa que abrigaria muitos velhinhos carentes. No projeto, constavam muitos apartamentos, ou seja, quarto e banheiro, salão com várias camas para idosos do mesmo sexo, menos necessitados, isto é, que podiam locomover-se sem ajuda de enfermeiros. A casa foi construída no centro do terreno, à frente, e moldurava um primoroso jardim, nas adjacências foram plantadas árvores frondosas. Na extensão que ficava atrás do abrigo, destinaram áreas para a horta e pomar. O projeto ficou a cargo de Silvia e Márcio, que com muito prazer se responsabilizaram pela obra. Na inauguração, compareceram os representantes do governo municipal, como o prefeito, vereadores e demais autoridades da cidade.
A família espírita, na grande maioria, se fez presente no evento, e todos, com lágrimas, viram materializar-se o velho sonho dos dirigentes do centro espírita. Alice continuou com suas exposições na galeria de arte, e muitos quadros foram vendidos em benefício da construção do lar dos idosos. A arrancada para a fundação dos alicerces foi feita com o que se angariou na exposição dos quadros dela. Esse grupo, compromissado com ele mesmo e com a evolução, viveu tardes coloridas, sem problemas, como também dias cinzentos e difíceis, vivenciaram noites estreladas e seus turvos e negros, mas todos eles suportados com coragem e destemor, pois os embalava, nos dias tormentosos ou alegres, o porvir de uma nova era, tanto na terra como na espiritualidade maior. Encarnação de aprendizagem e resgate fê-los viver sob a árvore frondosa do espiritismo, sinaleira de rota firme e verdadeira. Certo dia Armando, passando pelo centro da cidade, esbarra em seu médico de sessões de terapia de vidas passadas, TVP. Após os efusivos cumprimentos, Dr. Patrício, colocando o braço sobre o ombro de Armando, confidencia: tenho, nos meus arquivos, muitas fitas sobre algumas falas suas, feitas por meio das sugestões hipnóticas, quando fez regressão. Examinei-as em busca de matérias para meu próximo livro, que abordará assuntos referentes à reencarnação, e estou selecionando suas experiências do tempo, mas quero sua aprovação. Eu ia procurá-lo, mas o destino nos reuniu. Como você se afastou deliberadamente, não tivemos tempo de examiná-las juntos. É um material que, após revisado por mim, pode lhe ser devolvido. Eu soube, por um colega da antiga empresa em que trabalhava, que você se tornou espírita e, quem sabe, no embasamento que tem sobre o assunto, estará amadurecido para avaliar uma reencarnação sua muito distante da nossa era. Passe lá no consultório e pegue com a minha secretária, eu já a separei para você. Mas, doutor, não estou muito interessado em saber do meu passado, sinto um frio só de pensar nisso. Armando, minha tese, no livro que editarei, está sentada nas suas recordações. Prefiro que você venha ouvi-las no original do que vê-las expostas no livro pronto. Além disso, meu caro, você não vive mais sob pressão, e tive cuidado em trabalhar bem a sua psique, assim, as gravações não vão lhe trazer dano algum, se as ouvir agora. Sei que está maduro e, naturalmente, velaremos pela sua identidade, para não expô-lo à sua comunidade, como também sua família, mas é ético que venha a saber antes de o público ler. Não concorda? Armando fica com a curiosidade aguçada, mas, ao mesmo tempo, sente um certo desconforto e, para não alongar mais a conversa, concorda em pegar as fitas no consultório. Despedem-se cordialmente e seguem seu destino. Chegando a casa, como sempre, entra direto e encaminha-se para o seu escritório, com o paletó em uma das mãos e, na outra, sua inseparável pasta executiva. Bruna vai ao seu encontro de braços abertos. O ritual é o de sempre, em que o amor viceja, como na juventude. Abraçados, beijam-se ternamente. Como foi no escritório? Muito serviço. Armando responde, com uma ponta de tristeza. Com essa economia flutuante do nosso pobre Brasil, volta e meia estamos checando fundos de nossos clientes, isso quando não estão arruinados ou em franca decadência. Bem, aí está uma coisa para nós, espíritas, meditarmos. Quando falo com alguns colegas espíritas sobre economia e política, eles me respondem que isso não é para nós. Ah, querida, mas como não vamos nos preocupar com o que se passa no mundo e no Brasil, se somos cidadãos, para crescermos psiquicamente e evoluirmos? Não foi isso que o mestre Kardec nos aconselhou por meio de sua codificação também por mensagens de espíritos luminares, afirmando que o espiritismo será a alavanca para a nova era? Por que, então,
determinados assuntos são proibidos no movimento. Está bem, Armando, concordo com você, mas isso não é motivo para se deprimir. Ao contrário, devemos insistir, já que nada é proibido no espiritismo. Devemos encarar as adversidades, de que lado for, à luz desta consoladora e irracional doutrina. Antes, eu apreciava muito música popular brasileira. Quando do nosso ingresso na casa espírita, começamos a ouvir Bach, Chopin, Beethoven e também ficamos encantados com a música clássica, sem deixar de apreciar os populares, principalmente você, que gosta de jazz. Claro, querida, ser espírita não é nos enclausurarmos em conceitos obsoletos e retrógrados. Querido, não se entristeça com o que os outros pensam. E tem mais, você não é candidato a cargo político nem tem tendência partidária, vota no homem, e não no partido, logo, está livre para emitir ideias sem preconceitos e discriminação. Não vê nossa filha. Toca ao piano as composições clássicas, mas nem por isso deixa de curtir as músicas populares e, quando ouve um jazz, sai pela casa a rodopiar com você. Por acaso isso é obsceno? Quantas vezes você me tira de meus afazeres para dançarmos bossa nova? Não é a isso que estou me referindo, acho até que os nossos companheiros não veem pecado na dança. Eu falo é de Brasil, do coração do mundo, pátria do Evangelho, tão bem classificado pelo espírito Humberto de Campos, por meio da gloriosa mediunidade de Chico Xavier. Será que dentro do sistema governamental não haverá espíritos encarnados com propostas verdadeiras, lutando para acabar com a corrupção, sem aquele carreirismo político doentio? Você vê o exemplo de Bezerra de Menezes, palmilhou a carreira política por um bom tempo e não se corrompeu com ela, viveu e morreu pobre, ou melhor, não se locupletou com corrupções governamentais. Puxa, querido, que raciocínio! Por hoje chega, vai me dar um nó na cabeça. Armando, sorrindo gostosamente, abraça a companheira de muitos anos de convivência e a beija com ternura. Sabe, querida, que os jornais espíritas que circulam pelo Brasil divulgam o slogan honestidade já. Para mim, é uma boa perspectiva. De certa forma, estamos influenciando e nos influenciando beneficamente, tanto no código espiritual como no código material. A cada indivíduo que trabalhar sua tendência negativa, o mundo mudará, e se nós, humanos, mudarmos, o mundo vai ser bem melhor. Precisamos separar o joio do trigo, a fim de que só o trigo em nós viceje, com propostas alentadoras para o espírito, alimentando a alma de energia sadia. Armando, após um banho reconfortante, encaminha-se para a sala de jantar, onde Bruna prepara a mesa para o jantar. Olhando-a de mansinho lhe diz: Querida, quero sua opinião franca sobre um assunto sério, mas vou comentá-lo depois do jantar. E continua: Alice telefonou? Silvia esteve hoje no escritório. Está entusiasmada com o abrigo para idosos. Deixou comigo uma série de recomendações, numa lista, para ser posta em votação na próxima reunião de diretoria e espera que eu me posicione a favor. Ela e Márcio estão com muitos projetos nesta área. Ah, a propósito. Silvia conseguiu que Cláudio, marido de Patrícia, que é médico geriatra, assuma o departamento clínico do abrigo. Patrícia não sabe como Silvia conseguiu que ele desse atendimento gratuito aos anciãos. Pudera. A filha deles era obsediada e usuária de alucinógenos e, depois daquele tratamento intensivo, no centro, ela se recuperou com fluidoterapia, até Cláudio, que é materialista, rendeu-se às evidências. Bem, jantemos, senão a comida vai esfriar. Para dizer a verdade, cheguei sem apetite, mas o cheiro gostoso de sua comida despertou o meu apetite. Vamos comer, então. Após o jantar, Bruna termina de tirar a mesa e ajeita a louça,
enquanto Armando assistia ao telejornal. Retirando o avental e aparentando serenidade que está longe de sentir, senta-se ao lado do marido, afagando-o, toca o rosto amado e fala, como quem não quer nada, vamos àquele assunto. Estou pronta para ouvir. O que tem para me contar? Sobre qual assunto sério você quer minha opinião? É sobre Alice, escritório, colégio de André. Nossa, Bruna, quanta ansiedade. Não é sobre nada disso. É de mim que quero falar. E, rindo, sabe que vou ser famoso. Você está olhando para um homem que vai ser conhecido na área médica, para ser mais preciso, na parapsicologia. Puxa, Armando, você tem cada uma. Parapsicologia, psiquiatria são áreas em que os médicos tratam de pessoas com desajuste de personalidade, comportamental nuns, de alienação em outros. Não achei graça nenhuma. Vamos lá, fale mais claro, senão sofrerei antecipadamente. Afinal, o que é mesmo? Você é um caso de saúde pública. Fala, gracejando. Nem tanto responde, rindo cada vez mais da estupefação da esposa. Vamos, Armando, não me deixe mais aflita do que estou, do que se trata. Bem, comecemos então por recordar. Lembra que há muito tempo, quando Alice tinha recordações de que fora Luciene, eu achava que ela havia confundido sua identidade com a da irmã? Claro, foi por isso que busquei o espiritismo. E olhando. Não foi? Sim, mas você foi mais corajosa e obstinada, começou a explorar o campo psíquico, ouvindo informação aqui e ali, e foi o que a colocou no caminho da nossa doutrina espírita. E também hoje eu me puno. E deixa um suspense no ar. Foi com o conferencista, aquele que você chama de o semeador de estrelas, é assim mesmo que o chama, não? Claro que me lembro bem. Foi por meio dele que busquei o espiritismo e as leituras da codificação. Pois bem, querida, à época eu não queria me envolver com nada que se referisse a essa doutrina. Meu Deus! Que ignorância achar que tudo era farsa, ilusionismo, coisas que o povo criava para suportar as adversidades. Aí, com tantos problemas insolúveis, fui encaminhado àquele terapeuta que trabalhava com terapias alternativas, denominada pela sigla TVP. Armando, pelo amor de Deus, deixe de rodeios, vamos direto ao assunto. Estou como uma adolescente, curiosa e apreensiva. Fale logo, por favor. Mas, Bruna, nunca conversei nem comentei este assunto com você, sempre tive certas reservas. Ou preconceito. Tudo bem, até aí eu já sabia, mas o que mais? Naquele tempo, meu médico já falava com entusiasmo dos resultados obtidos na América, sobre o assunto, chegou mesmo a nomear pessoas que hoje me habituei a ver nos livros clássicos da parte científica do espiritismo. Quando ingressei na casa espírita, tive curiosidade de, como ele, ler alguma coisa já traduzida para o português e me entusiasmei pelo assunto. Bem, mas isso não vem ao caso. Tratou-me com a tal terapia alternativa, que era nada mais nada menos que regressão de memória. Disse que quem precisava de tratamento era o meu mental, e não o de nossa filha. Lembro que fiquei uns bons tempos em permanente tratamento. Ele dizia que eu era sensível à magnetização e que tinha facilidade de soltar o inconsciente, com o qual ele se comunicava muito bem. Com isso, conseguiu penetrar nas minhas existências passadas e, em cima delas, estudar minha personalidade. Por meio de exercícios, descobriu algumas encarnações interessantes de meu passado, outras pitorescas, muitas escabrosas, e que nelas eu sempre distinguia comigo outros nomes, entre eles, você, Alice Silvia. Hoje, encontrando-me com o Dr. Patrício na rua, ele me disse que vai editar um livro baseado nessas minhas recordações, pois,
de toda a sua clientela, o trabalho comigo foi o que ele considerou mais importante como objeto de estudo e pesquisa. Claro, querida, que a nossa intimidade será protegida, e os nossos nomes também. Por isso, estou lhe falando e desejando a sua opinião. Ele quer que eu reveja as fitas gravadas das nossas conversas na regressão. Diz que, se eu as ouvir hoje, nada vai me perturbar, pois tem certeza de que fez um bom trabalho terapêutico. Como amanhã vou passar lá no consultório, reforço, quero hoje sua opinião. Que me diz? Bruna pensa um pouco, medita e depois fala. O mais importante é como você se acha para saber quem foi no passado e se está preparado para sabê-lo. E tem mais, se isso não vai lhe fazer mal no presente. Lembre que há uma lição no Código Divino que somos melhores do que há 100 anos atrás, pressupondo que, quanto mais olharmos para trás, mais haveremos de encontrar desatinos e erros. Somente você poderá saber se estou ou não preparado para enfrentar o passado e, quem sabe, apaziguar-se com ele. Querida, hoje amadurecemos na doutrina. Tenho a impressão de que ela me dará respaldo para suportar o que fui no passado e, afinal, o que passou, passou. E quem sabe investindo no passado eu não venha a melhorar no presente. Também concordo, mas já se perguntou se tem coragem para encarar ontem. Sim e não. Por estar indeciso, recorro à sua opinião. Quando fui convidado pelo departamento espiritual a frequentar as sessões mediúnicas, tive um choque. Naquela ocasião, você me disse que, em um passado distante, fomos envolvidos com mediunidade mesmo fazendo parte do clero, recorda? Claro, e não poderia ser diferente. Até hoje recordo do desprendimento, quando estive com tia Ângela. Fomos muito bem recebidas e encaminhadas a um gabinete onde já éramos esperadas, e foi ali, com sofisticados aparelhos, que tive a minha primeira regressão. Isso me lembra a comunicação instrumental tão divulgada no nosso fim de século. Minha mente e meu cérebro gravaram com tintas fortes aquele passado de dor, amor proibido, abominação, época em que o Santo Ofício dirigia povos e reis. Lembro desarmando que, quando você me relatou ligeiramente, senti que participei de tudo isso, que estava gravado em mim, como uma coisa que estava pedindo para ser compreendida. Então, querida, chegou a hora de desvendar ontem, com o pé no presente. Acho que, como espírito, amadureci para compreender que não vivemos só na carne. Dou o meu aval, diz Bruna, já que isso vai aliviar a sua consciência. Amanhã mesmo passo no consultório de Patrício e pego as fitas para examinar. Você quer vir comigo? Não, por enquanto, não. Ouça primeiro. E, se o meu coração pedir, ouvirei também, mas sozinha. Suponho que para não fazer conexão? Talvez, quem sabe, responde Bruna, dando por encerrado o assunto. Já passava da meia-noite, e o céu de verão estava belo e esplendoroso, bordado de estrelas a rutilar no firmamento. Noite de lua cheia, e ela, faceira, iluminava tudo o que podia alcançar. A brisa morna da estação desfila a brejeira, e o casal, abraçado como nos velhos tempos, busca refúgio no seu ninho de amor, amparado pela paz dos que, tarefeiros do dia, buscam a noite para descansar e amar. Bruna prepara-se para deitar, mergulha em um banho reconfortante, coloca uma camisola verde pastel e, debaixo de alvos lençóis fica, por um longo tempo, com os olhos fechados, a meditar sobre tudo o que haviam conversado. Lembra de Luciene, que se fora e, no lugar dela, a vinda de Alice, dois organismos, um só espírito. Recorda também aquela noite ímpar, quando fora ao encontro do conferencista espírita, mesmo sem o conhecimento do marido, com a mente em fogo e a razão atribulada, buscando entender o que se passava com sua família e, principalmente, com a filha que amava e que entendia ser perturbada psiquicamente.
bendita noite de coragem. Tivera força para arrebentar os liames do preconceito, e Deus a brindara com uma nova perspectiva de vida, ensinando-a a viver em plenitude, tendo o amor e o trabalho como tônica de todos os familiares querendo acertar. Bruna dorme serenamente. Enquanto seu corpo descansa, ela percorre em espírito regiões em que estava acostumada a viver na espiritualidade, em busca de atividades para se enriquecer. Porém, desta vez, amigos espirituais não só aguardavam, mas esperavam o casal, que, de mãos dadas, debandou as paragens onde receberiam instruções para darem continuidade ao trabalho de assistência social que vinham desenvolvendo. Naquela noite de lua cheia, toda a sociedade espírita fora convocada para planejar novos investimentos na área da ajuda aos menos favorecidos, não só nas necessidades materiais, como também espirituais. Lá estavam Silvia, Alice, Márcio e eles, além de toda a gama de espíritos benfeitores e familiares desta e de outras encarnações preparando-se para novos rumos do enriquecimento pessoal do espírito e da solidariedade. Nas almas refugia o brilho da felicidade que os humanos ainda desconhecem, porque buscam o prazer nas paixões terrenas. Na Terra, o grupo era anônimo, cidadãos do mundo, obscuros e desconhecidos. No plano espiritual, por esforço próprio, estavam libertos de preconceitos, tão a gosto dos que vivem em nosso plano terrestre aturdidos por reterem o perecível, o pequeno, que se dissolve com o tempo. Fausto, que também participava da reunião, estava entre Alice e seu marido, Alexandre, amparando-os com amor, aquele amor universal, ainda desconhecido do nosso atribulado plano material. A noite desenvolveu-se com muitas atividades, planejamentos, programas, objetivos, todos eles escritos e assinados como ponto de honra. Souberam, mais tarde, por emissários de Jesus, que essa assembleia se espalhava pelo mundo inteiro, a fim de que a transformação para o terceiro milênio não fosse desprovida de espírito de luta e de atendimento aos menos favorecidos do corpo e da alma. E Jesus escolhia, selecionava os que o ajudariam a fazer a transformação sem dor, de um ciclo para outro, sem tanto desequilíbrio, como um bom menino de boa índole, que vê e sente a adolescência passar sem nele deixar dano, como acontece na maioria das transições. Foi por isso que Jesus falou aos apóstolos, muitos chamados, poucos escolhidos. Os verdadeiros espíritas e os que não são, não se aperceberam da convocação que lhes foi feita nesse fim de século. Os chamados foram muitos, poucos foram os que atenderam. Mas que importa os que não atenderam? Falemos dos que aceitaram de corpo e alma o serviço, pensando nos proventos que a humanidade usufruiria para melhorar o mundo em que se vive. Uma nova era se anuncia. É preciso investir nela, fala o Evangelho de Jesus. O mundo está mudando, só vê quem tem olhos preparados para enxergar, porque, na maioria, o homem vê a pouca distância, míope para as verdadeiras transformações, só enxerga o que quer, o que é útil, não as coisas do espírito, mas apenas o que lhe acomoda. A era nova se aproxima, inexorável, com o consentimento dos homens ou sem ele. Ninguém pode impedir a evolução, e ela terá de ser feita sob os dois ângulos, isto é, conhecimento e sentimento. Um dia, ambos se emparelharão, e o homem triunfará sobre si mesmo, mergulhado em um novo mundo, fraterno e mais feliz, onde a solidariedade será confundida com a fraternidade. E a Terra subirá da posição de mundo de provas e expiações a um mundo regenerado, de amor e justiça como valores primordiais. E os emissários de Jesus estão com pressa, a fim de que o justo não sofra mais e o pecador seja tratado e medicado, mas sem contaminar a atmosfera daqueles que venceram a si mesmos. Há espíritos encarnados que deixam de apostar na regeneração, confundindo mudanças com movimentos aleatórios, quase todos vencidos. Mas o mal não é permanente, mas, sim, transitório. Há de chegar um dia, na humanidade, em que as comunicações estelares serão uma rotina.
Aguardemos com expectativa otimista que isso se dê com mais brevidade e nos esforcemos para ingressar, encarnados ou desencarnados, na nova era. Que sejamos cidadãos conscientes dela, pois ficarão, segundo os luminares, os bons e os propensos a sê-lo. Armando e Bruna acordaram com ânimo renovado, como se tivessem ingerido, à noite, alimento energético. O sol se infiltrava pelas frestas das persianas, anunciando o amanhecer. Acostumados a dormir em sentido contrário, viraram-se ao mesmo tempo, para cordialmente se cumprimentarem. Oi, querido. Tive uma noite de belos sonhos, e você fazia parte. Olá, princesa. Não deixo por pouco, também tive sonhos confortadores, e você também estava neles. Ambos felizes, abraçaram-se e beijaram-se amorosamente. O rádio-relógio marcava 6 horas da manhã. Ainda é cedo, podemos curtir alguns momentos na cama. Conte o que sonhou. Não, comece você, diz Armando, passando a mão sobre seus cabelos. Pelo jeito, estamos concorrendo à impressão da noite. Riram da criancice, como se estivessem brincando de gato e rato. Armando começou então a contar. Você sabe, e eu também, posso lhe assegurar que onde esteve lá também estive, e posso afirmar, foi um encontro incomum. Ah, querida, parece que nos comprometemos com coisas muito sérias, que envolvem nossa transformação e participação, de maneira eficiente, nas mudanças no mundo e na comunidade onde vivemos. Sim, responde Bruna, séria. A aurora de um mundo novo se aproxima do velho planeta e nos convida a mudar, participando dele. Que seja. Vamos trabalhar para que os que amamos e os que não nos querem, por desencontros no passado, participem desta luta em favor da paz e da liberdade. Mas, pensando bem, isso já está se processando em nós. Quantas renúncias, quantas batalhas íntimas, quantos impulsos já dominados. Você não acha que já é um bom começo? Sim, mas parece que a convocação que tivemos esta noite nos exige bem mais. Vamos confiar que os maiores da espiritualidade nos deem cobertura para vencermos mais uma etapa, ajudando outros a vencê-la também. Bruna levanta, veste o seu roupão caseiro e encaminha-se ao banheiro, a fim de fazer a primeira higiene do dia. Naquela fase da vida do casal, a situação financeira era estável. Tinham aumentado a casa e adotaram de mais conforto. Armando estava com um carro novo, e a casa mais confortável, mas isso não lhe subira a cabeça, ao contrário, dera-lhe mais fôlego para investir no espiritual, em seu próprio benefício e no dos que necessitavam dele, tanto de uma boa palavra, um conselho ou sugestões. Não descuidava do material, visitando famílias carentes e levando-lhes também o pão espiritual inspirado na lição Caritas, do Evangelho segundo o Espiritismo. O leitor acostumado apenas à narrativa de dificuldades e erros, na literatura espírita, pode conflitar-se pensando que não há espíritos e casais anônimos de uma certa hierarquia, trabalhando para si e para os outros, no fim deste século. E por este Brasil afora há muitos empenhando-se em ajudar na mudança do nosso planeta para um mundo melhor. O casal Armando e Bruna é um desses, que planejavam a sobrevivência, sem se descurar do lado espiritual. O dia foi rotineiro para a família Almeida. Bruna foi de tarde à casa espírita para desenvolver as tarefas costumeiras, nas sessões de estudo e prática da mediunidade. Quando lá chegou, alegre e bem disposta, foi bem recebida pelas companheiras, como sempre, mas, ao abraçar as amigas, dela saiu uma energia colorida de felicidade, como a transmitir a sensação de que era envolvida. As companheiras estranharam as atitudes dela, não exageradas, mas não as de sempre. Hoje está mais feliz do que o habitual, comenta uma delas. Acaso espera um netinho que venha coroar ainda mais o entendimento entre vocês?
Pode ser que ele venha ou que já esteja a caminho, mas hoje levantei-me de ânimo renovado e tenho a impressão de que os meus olhos adquiriram, na noite passada, uma visão que atribuo ao encontro que tivemos no além da carne, do qual os nossos maiores possibilitaram que eu e Armando recordássemos um pouco, até para fortalecer a nossa fé, e pudéssemos dividi-lo com os que convivemos, os meus. E, apontando para o grupo. E vocês também. Mas o que foi que lhe aconteceu de tão agradável que transborda a felicidade? Bem, não quero me antecipar. Vamos aguardar, na mediúnica, que os nossos benfeitores nos confirmem, a fim de que, mais tarde, não venhamos a achar que foi apenas uma ilusão, criação da minha imaginação, segundo alguns pesquisadores materialistas que dizem que sonho é criação momentânea de antes de acordar. A reunião foi iniciada e transcorreu normalmente, na sua diversificação, atendimento aos necessitados, exercício de visão e audiência, psicografia. No fim, um dos mentores comunicou-se por Dona Esmeralda, descrevendo o encontro do qual quase todos haviam participado naquela noite, relatando com encanto e doçura, coroando, com intensa vibração, o que Bruna vivenciara e recordava. Bruna então contou que, quando se encaminhava para a reunião, tia Ângela havia intuído a nada relatar, para que um dos médiuns, quando recebesse a mensagem, não tivesse problema de questionamento, como o grupo também, pois ela já haveria revelado a noite especial que haviam vivenciado, e isso causaria impasse ao espírito que teria a tarefa de confirmar aquele encontro de comprometimento ímpar. Foi uma tarde inigualável. O semblante de todos era de embriaguez, como se tivessem alcançado o segundo céu tão falado por Paulo de Tarso, o vigilante do cristianismo, ao tempo de Jesus. Os comentários eram de que, à medida que o instrutor fazia o relato, todos recordavam de ter assistido a tudo que o bom espírito descrevia em detalhes. Bruna volta para casa a mais revigorada. Lá chegando, dá com Alice, a filha amada, que aguarda. Seus cabelos curtos e encaracolados, emoldurados por uma tiara de metal dourado, enfeitam seu belo rosto. Ela lhe mostra um pacote comprido, um rolo de telas. Mãe, diz ela, em tom sério, tive uma inspiração visual que está gravada em minha mente, a figura de Jesus, fulgurante, entre os apóstolos, e estou louca para colocar na tela. E, fixando-se na figura bela da mãe. Tudo bem, aqui. Cadê meu irmão preferido? E papai, está com as fitas? Calma, querida, uma pergunta de cada vez, mas respondo todas numa só. Aqui tudo vai bem, graças a Deus. E você, como vai? Eu estou bem, Alexandre também. Não sei, mãe, mas hoje acordei tão feliz que me deu vontade de vê-los, como também tia Silvia e seus meninos agitados. Você também, querida. Como eu. O que de extraordinário aconteceu que deixou todos felizes? Eu estou sempre bem, desde que tenha saúde e força para batalhar e fazer deslizar o meu barco, que lhe afianço, mamãe, às vezes está bem carregado, mas não me queixo. Aliás, e até bom, não tenho tempo para pensar e fazer bobagem. Por Deus, querida, você não me dá uma folga, fala por mim e por você. Venha, vamos para a cozinha, está quente, e eu tenho refresco na geladeira. Oba, diz André, que, vendo a irmã, corre para abraçá-la. Viu, ali, se sou eu que estou com sede, ela nem me oferece, mas como é para a filha do coração. E, imitando a mãe, diz, cheio de exageros. Tenho refresco na geladeira. Alice abraça o irmão com carinho e acaricia sua cabeça de cabelos abundantes. Deixe disso, seu bobo, você vive sob o teto dela e deve comer do melhor, pois não acredito que alguém cozinhe melhor do que mamãe, ao passo que eu vivo de lanche, e o Alexandre, coitado, também. E, envolvendo o irmão, entra nos cômodos acolhedores da casa,
A vivenda de aspecto agradável, emoldurada por latadas de roseiras bem aparadas, que lhe dão um encanto singular. Depois de sentados confortavelmente e de ter degustado um sanduíche acompanhado do comentado refresco, Alice volta ao assunto de todos estarem felizes. Bruna, serena, relata os acontecimentos nos seus mínimos detalhes, conjuminando-os à sessão mediúnica, quando os mensageiros do bem haviam confirmado a noite de encantamento. Mãezinha, mais do que ninguém, você conhece o meu ontem, com os meus grilos, meus temores, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Tenho certeza de que, na noite do tempo, vivenciei a mediunidade de maneira distorcida, mas hoje, estruturada no espiritismo, tenho condições de entender e amar a oportunidade que Deus me concedeu de resgatar os meus débitos por meio da tarefa honrosa de servir a Jesus e crescer psiquicamente para ser feliz. Afinal, não é o que queremos. Sermos felizes plenamente. E isso envolve a todos nós, não é mesmo, mamãe? Lógico, querida, e eu lhe digo, façamos a nossa parte na evolução, ajudando-nos mutuamente. Naquele momento entrou Armando, cheio de pacotes e com a sua costumeira pasta executiva. Deixou o que carregava na entrada e adentrou a sala de estar cumprimentando a todos. Olá, pessoal. Para os vivos e para os desencarnados, aviso que cheguei. E, dando com os olhos na filha, abre os braços. Olá, filha, que prazer vê-la aqui. Abraça-a com ternura, beijando sua face rosada. Há entre ambos um profundo entendimento, não falado, mas expresso em seus olhos. Somente André alheia-se àquele entendimento entre os três. Filha fala entusiasmado, estou de posse das fitas do Dr. Patrício para ouvi-las. Agora posso entendê-las conscientemente, e não sob hipnose. Vamos ver que besteiras falei nas sessões de TVP. Ah, paizinho. Então você vai mesmo ouvi-las, está decidido? Claro, querida, passado é passado, já aconteceu, não tem volta. Agora o presente, sim, é o que nos importa, para não repetirmos as besteiras do passado. Então, sabendo ontem, temos, por obrigação, melhorar o hoje. Você não acha? Oh! Papai, para mim o senhor é o melhor homem do mundo. Um homem de bem. Ah, minha filha, você me vê pela ótica amorosa, mas reconheço que tenho muito ainda para modificar, mas faço o que posso. Um dia, serei, como se diz, um homem de bem, sob todos os aspectos. Era tarde, e o crepúsculo anunciava-se no horizonte cor de fogo. Armando substitui o terno e a gravata por um descontraído short e convida o filho para aguar o jardim e separar da grama as intrometidas ervas daninhas. Alice, curiosa, se encaminha com a mãe para a frente da casa e se deslumbra com o entardecer. Ah, mamãe, como tudo é perfeito! Olha só o capricho deste sol, matizado de todas as cores. Ela arregaça a calça jeans, tira o tênis e vai para junto do pai e de André limpar o primoroso jardim, enquanto Bruna colhe botões de rosas para Alice enfeitar a sala de seu apartamento. O quadro é de harmonia e entendimento. André, que destoava do grupo, está, pelo calor do amor de todos, evoluindo e aprendendo, buscando seu lugar ao sol, saindo da sombra escura dos débitos passados, adquirindo gosto pela natureza e pela vida, presentes de Deus, valorizando-as. E a vida continua. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like, e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso, e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei,
o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.